Que saudade de você no rádio, 41 anos de sucesso, gente. Maior sucesso do rádio, da história do rádio, Sessão da Saudade. E no nosso canal YouTube, milhares de inscritos, milhões de visualizações. Inscreva-se você também. Vamos lá. Isso, dê aquele like, faça aquele joinha, acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no nosso canal. E agora eu queria, antes da carta, antes de você acompanhar mais uma história, que você visse aí opiniões das cartas já narradas no nosso canal. E logo depois da história, você vai ter uma dica para ganhar dinheiro ainda nesta Páscoa. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Poltrona. Salvador, o que você quer? Você já morreu, homem de Deus. Você já morreu. Descanse em paz, Salvador. E me deixe em paz também. Por favor, eu te peço. Infelizmente, essa foi a minha rotina durante um bom tempo. Quando perdi meu marido, Salvador, verdade tem que ser dita, ele não aceitava a morte sob hipótese alguma. Ele não queria morrer, eu não quero morrer. Ele não aceitava a morte. E nesta poltrona, nesta velha poltrona, que era a sua preferida, ele vinha se sentar todas as noites. E ali ficava um bom tempo, até eu mandá-lo embora. Salvador, você já morreu, homem. O que você quer? Salvador, vai embora. Você já está morto. Descanse em paz, Salvador, e também me dê um pouco de paz. A morte de Salvador aconteceu há 3 anos atrás. Todos nós da família nos entristecemos muito, especialmente eu, a esposa. Ele foi bom para mim, foi bom para os filhos. Desde quando nos conhecemos, nos apaixonamos. E mesmo com todos os anos de casados, continuávamos nos amando muito, nos querendo muito, nos respeitando muito um ao outro. O defeito de Salvador sempre foi o ciúme. Isso eu sempre disse para ele, e as pessoas sabiam. O defeito dele era o ciúme. Um ciúme muito grande, mas muito grande, que ele, Salvador, sentia de mim. Sempre querendo saber onde eu fui, se eu tinha conversado com alguém, e às vezes até mexia nas minhas coisas. Mas eu nunca dei motivos, nunca. Porém, assim mesmo, aquele ciúme doentio, aquele ciúme continuava insuportável. Ainda bem que eu entendia, ainda bem que eu engolia um monte de coisas, porque senão, olha, provavelmente tínhamos brigado muito e até, quem sabe, separado por causa do ciúme, mas eu relevava. Agora, tirando isso do ciúme, ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima, uma pessoa que fazia tudo para mim, para os filhos, para a família. Mas a morte veio. Ele sempre dizia que ele queria viver muito, que ele tinha muito que viver, tinha muito que aproveitar a vida com os filhos, com os netos, comigo, sua esposa. Então ele não aceitava a ideia da morte. Porém, a morte veio. E veio de modo fulminante. E foi exatamente sentado naquela poltrona. Foi ali, naquela poltrona, que era o lugar dele todas as noites ficar ali. Foi ali, sentado naquela poltrona, que eu escutei pela última vez a voz de Salvador me chamando. Rosária!
Rosária! Rosária! Espere um pouco, Salvador. Espere um pouco, eu já tô indo, tô aqui ocupada. Rosária! Rosária! Eu vi que era realmente um modo diferente dele me chamar. A voz parece que estava esquisita, parece que estava saindo com dificuldade, parece que ele estava meio que gritando e ao mesmo tempo, sei lá, sofrida. A voz dele estava como se fosse uma voz sofrida. Rosária! Rosária! Quando eu cheguei, eu levei um choque. Salvador, com a mão no peito, os olhos abertos, assim, a mão no peito, os olhos abertos, morto. Salvador! Salvador! Não respondeu mais nada. Salvador! Salvador! Eu chacoalhei Salvador. Salvador, o que está acontecendo? O que está vendo, Salvador? Ele com a mão no peito, olhando assim pro alto, ali na poltrona, com os olhos abertos, sabe aqueles olhos abertos assim, sabe? Se eu soubesse o que estava acontecendo, eu teria largado tudo que estava fazendo já na primeira vez que ele me chamou. Eu falei, espera um pouco, eu tô ocupada, tô aqui terminando. E ele lá, Rosária, Rosária. Só aí que eu me toquei que ele estava chamando de um modo diferente. E aí eu me preocupei. Quando vi, já era tarde. Tentei acudi-lo, tentei, sabe, fazer massagem, chacoalhá-lo, mas tarde demais. Ele estava morto. Salvador havia morrido e foi a última vez que eu ouvi a sua voz. Ouvi ele me chamar. Foi nesta noite. Eu que estava arrumando a cozinha, achei que ele podia esperar um pouco, mas nunca imaginei que fosse a morte vindo buscá-lo. Nos primeiros dias, não consegui ficar em casa. Eu fui dormir na casa do meu filho. Porém, passado uma semana, eu já estava de volta para minha casa, pronta para retomar a vida, pronta para viver sem Salvador. Mas, logo que entrei, bateu aquela saudade. E a falta que eu senti de Salvador, muito grande, grande demais. Afinal, quantos anos estivemos casados? Como eu disse, tirando o ciúme, ele era uma pessoa maravilhosa que não sabia o que fazer pela esposa e pelos filhos. E ainda, quando entrei no nosso quarto e vi a poltrona ali naquele canto, foi que bateu ainda mais forte a saudade, aquela dor no coração, aquela dor na alma. A poltrona que ele descansava, a poltrona onde ele lia o seu jornal, a poltrona em que ele assistia a televisão, ouvia o seu jogo de futebol pelo rádio, assistindo às imagens pela televisão. Eu tive vontade naquela hora de dar fim à poltrona. Por incrível que pareça, aquela poltrona tinha tudo de Salvador, mais do que a cama, acho que é mais do que a própria casa. A poltrona era o lugar onde ele ficava todas as noites. Ao mesmo tempo que passou pela minha cabeça dar um fim à poltrona, eu fiquei com dó de mandar embora a poltrona de casa. Nessa primeira noite que voltei a dormir na nossa cama, voltei para minha casa, eu confesso que eu não consegui dormir direito. Demorou um bom tempo para eu pegar no sono. Mas, por fim, consegui. Quando acordei, mais uma vez eu senti a falta de Salvador. E mais uma vez,
eu olhei para aquela poltrona. Quantas lembranças, quanta saudade. E os dias foram passando. Esquecer nunca. Afinal, depois de uma vida de tantos anos juntos, seria impossível passar uma borracha, colocar uma pedra em cima. E fui me conformando com sua ausência. Mas, naquela noite, depois de alguns dias que eu já estava em casa, voltei para minha casa, depois de algumas noites em que eu senti tanta falta de Salvador, naquela noite eu já estava dormindo, já estava mais adaptada à vida sem Salvador, já estava mais conformada. Quando então, por volta da meia-noite, eu acordei com um rangir da poltrona. A princípio, eu pensei que fosse um sonho. Puxa, eu sonhei. E fiquei deitada, acordei com aquele rangido da poltrona, mas eu na hora eu pensei que fosse um sonho. Só que aquele rangir da poltrona, como aquilo persistia, aquele barulho persistia, lembrando quando Salvador sentava na poltrona. Peraí. Eu resolvi então levantar e ver o que estava acontecendo. Não era um sonho. Agora, mesmo acordada, aquele rangido da poltrona continuava, permanecia. Então, peraí. E quando eu olho na poltrona, um choque. Salvador sentado nela e balançando. Como ele fazia, como ele fez tantas vezes, como ele fazia. Daí aquele barulho. Sabe o rangido de uma poltrona? Eu levei um susto tão grande, que eu fiquei paralisada. Ali, ele balançando na poltrona, como ele fazia, sabe? Por isso aquele rangido. Eu fiquei assim, sabe? Sem fôlego, sem palavra, e ele ali. Quando por fim eu consegui falar alguma coisa. Salvador, o que você está fazendo aqui? Você já morreu, Salvador. O que você está fazendo? O que você quer? E ele olhando para mim e se balançando bem de leve. Não disse nada, só olhava. Até que eu fui procurar uma vela para acender, sei lá, uma vela para a alma dele. Quando nisso, a poltrona parou de ranger. E não havia mais ninguém na poltrona. Até eu encontrar a vela, acender a vela, simplesmente Salvador desapareceu. Mas assim mesmo, eu acendi a vela e rezei por ele. Porém, não consegui dormir mais. E falando sinceramente, eu não via a hora do dia amanhecer. Assim que o dia amanheceu, eu tive vontade de ligar para o meu filho, falar para o meu filho, ou comentar com alguma vizinha, mas eu preferi não dizer nada. Iriam me chamar de louca, iriam me chamar, sabe, de, sei lá, que eu estava delirando. Eu mesma, de verdade, pensei, será que não foi fruto da minha imaginação? Será que isso que eu vi, ouvi, não é coisa da minha cabeça? Passou-se o dia. Na noite seguinte, aí, com a luz acesa,
sem coragem de ficar no escuro, ressabiada, eu me deitei, olhando de um lado, olhando de outro. Eu não posso ceder. Deve ter sido fruto da minha imaginação. Deve ter sido uma coisa da minha cabeça. Então, com a luz acesa, sem coragem de ficar no escuro, eu me deitei e tentei me acomodar na cama, mas de um jeito que eu ficasse de olho na poltrona. E eu sempre olhando para a poltrona, fechava os olhos, tentava dormir, às vezes abria, olhava para a poltrona, fechava os olhos. Porque eu nunca dormi com luz acesa, eu não gosto de dormir com luz acesa, eu prefiro o quarto escuro, mas nessa noite seguinte, eu fiquei com medo de ficar no escuro. Até que eu cochilei, mesmo com a luz acesa eu cochilei. E foi então que, de novo, o rangido da poltrona me despertou. E nessa hora eu pulei e fiquei perdida, sem saber o que fazer, travada ali dentro do quarto, agora com luz acesa e tudo. É ele! Salvador, 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 vai embora, Salvador, você morreu. Meu Deus, me dê paz. E tenha também paz, descanse em paz, Salvador. Salvador. E assim, de repente, o rangido da poltrona cessou e Salvador desapareceu. Esperei um pouco, tremendo de medo, a minha boca seca. E eu fui caminhando pelo quarto, caminhando com medo, olhando de lado, olhando meio para trás, olhando ali para a poltrona. Eu fui caminhando passo a passo, que cheguei na sala. Fui até a cozinha e fui acendendo todas as luzes. Peguei um copo d'água, tomei aquela água. E agora? Meia-noite, meia-noite e meia, 1h da madrugada, o que eu faço? Eu fico acordada, eu fico na sala, eu fico na cozinha. Eu voltei para o quarto, nervosa, extremamente nervosa. Foi mais uma noite perdida. Eu não consegui dormir. O que poderia estar acontecendo? Ele não aceitava a morte, ele não admitia morrer. Ele até falava em morte, mas depois de muitos anos. Não, agora ele não aceitava morrer, ele queria viver a vida, ele queria esperar os netos. Ele não aceitava a morte. Seria por causa disso que a sua alma não descansava em paz? Que ela estava perturbada, o seu espírito estava perturbado, porque ele talvez não tivesse entendido ainda que morreu? Foi quando então, fazendo uma limpeza nas gavetas de casa, acabei encontrando uma carta, endereçada a mim, escrita por ele. Achei estranho. Uma carta dele para mim, uma carta do Salvador para mim. Mas como eu nunca vi essa carta, como eu nunca encontrei essa carta. E olha que eu sempre arrumo as gavetas, eu limpo as gavetas e de repente encontrei essa carta. Sim, achei muito estranho. E quando eu abro a carta, escrita por ele, especialmente para mim. E um detalhe, antes de morrer. Não é que é uma carta que ele escreveu, vamos dizer assim, depois que morreu. Não, uma carta escrita antes, bem antes de morrer. E nessa carta, entre tantas coisas, ele dizia que não aceitaria que eu fosse de outra pessoa. Que o amor dele era tanto, 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 que nem depois dele morrer, ele aceitaria eu com outro homem. Ele escreveu essa carta e escondeu.
Só depois dessa limpeza na gaveta que eu encontrei que ele não aceitaria eu com outro homem, nem mesmo depois de morto. Então, eu fui associando a sua morte repentina, o seu infarto fulminante e as suas aparições. E agora essa carta é escrita há tempos, bem antes dele morrer, mas que provavelmente explicava o que estava acontecendo. Peguei esta carta, fui até a igreja e mostrei ao padre. Contei a história e mostrei ao padre. Então o padre pediu que eu fosse ao cemitério e discretamente, em seu túmulo, após uma oração, eu acendesse uma vela e no fogo da vela eu queimasse aquela carta. E foi o que eu fiz. E foi o que me ajudou. Porque desde então, nunca mais Salvador me apareceu. E quanto à poltrona, com todo respeito, com todo o amor, com toda a dó, eu a doei a uma entidade em nome de Salvador. Não quis mais tê-la em casa, não quis mais tê-la no nosso quarto, no meu quarto. Você me faz muita falta, Salvador. Foram muitos anos de convívio feliz. Me lembro de você e dos seus ciúmes. Eu ria, você ficava bravo comigo. Se lembra? Você saiba de uma coisa, Salvador. De fato, eu jamais, nunca mais eu quero outro homem na minha vida. Sim, porque depois de você, tudo perdeu a graça. Então, se o teu problema era mesmo depois de morto, não querer que eu fosse de outra pessoa, descanse em paz, porque eu não serei mesmo, porque eu não quero outro homem na minha vida. Basta você, que durante muitos anos foi meu companheiro, foi meu amigo, foi meu marido. Então, você, meu primeiro e grande amor, Salvador, pode descansar em paz. Eu serei para sempre só sua, até que a morte também me leve. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. E você, que acompanhou essa história, que destino você daria a essa poltrona? Ficaria com ela ou faria o que a Rosária fez? Doou a uma entidade. Que saudade de você! A poltrona. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. E você, quer ganhar dinheiro ainda nesta Páscoa? Então acesse esse link e bons negócios!